Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje para falar de um dos maiores filmes de heróis de todos os tempos, um símbolo dos anos 80 e o primeiro grande filme do Batman. Batman de Tim Burton de 1989, um dos maiores clássicos da DC Comics e um filme que hoje em dia recebe muitas críticas por um lado, mas pelo outro é muito exaltado, né, pelo tamanho da obra que foi e naquela época foi um dos maiores blockbusters de todos os tempos. Bom, o filme tem muitos toques do seu diretor Tim Burton, né, que é um cara um tanto excêntrico ali, que foca muito numa atmosfera gótica, em personagens bizarros. E esse filme tem um pouco disso, só que ele iria meio que descer a mão muito fundo na continuação Batman: O Retorno 3 anos depois. Aqui ele ainda tem um certo controle ali, em até onde ele pode colocar o estilo dele e onde não é a melhor ideia. A trama é bastante simples, é o Batman ali nos seus primeiros anos em Gotham, talvez até primeiros meses, eles não contam muito bem isso. Tem uma série de quadrinhos que desenvolve um pouco da origem desse Batman aí, do Michael Keaton, dentro de Gotham City, mas aqui ele já começa em ação. Uma coisa que é um bom toque por um lado, né, que tem alguns filmes que eles se prestam a desenvolver a origem do Batman. Aqui eles mostram que isso não é necessário, a gente está vivendo a Batmania dos anos 80, todo mundo conhecia a origem do Batman, então começar direto ao ponto foi um ponto positivo para dinamizar a história. Daí o Batman tá lá agindo em Gotham, ele confronta a gangue do Carl Grissom, que é o chefão ali, é o Carmine Falcone desse filme, e durante uma batalha contra os criminosos e a polícia lá na Química Ace, o Jack Napier, né, que é o principal capanga lá do Grissom, acaba caindo num tanque de químicos e se torna o Coringa. Ele já mostrava alguns sinais de instabilidade mental um pouco antes disso, mas ao cair nos químicos ele realmente surta de vez e vira o palhaço do crime. Dali pra frente é o Coringa aprontando sobre Gotham e o Batman tentando impedir. O Coringa mata o Grissom, mata alguns outros chefões do crime, assume o comando das gangues, tenta envenenar Gotham através de produtos de beleza e outros do tipo, deixando geral com aquele sorriso marcante dele, que era padrão também nos quadrinhos da época, e o Batman impede ele, e depois ele cria uma fissura na Vicky Vale, que é a jornalista lá de um jornal de Gotham, e que é fissurada no Batman, apaixonada pelo Bruce Wayne, e se torna o principal alvo do Coringa. O grande problema desse filme reside justamente na parte agora que eu resumi. O filme não tem roteiro, o filme não tem uma história fixa. É o Coringa fazendo coisas e o Batman tentando impedir o Coringa. É uma sequência de sketches sem uma história clara. Então nenhum personagem, tirando o Coringa, tem algum desenvolvimento real na trama. O Batman nem sequer é o principal personagem. É o Coringa desde o início. Porque o Batman ele só aparece em cena de ação, ele não tem quase nenhum desenvolvimento. A gente não entende o que é a motivação desse Bruce Wayne, a gente entende que ele perdeu os pais lá e ok, mas a gente não vê nada da psicologia desse Batman. Em questão de desenvolvimento, se tu comparar esse Batman com o Christian Bale, com o Robert Pattinson, até com o Ben Affleck, ele já fica bem abaixo porque ele não tem nenhum desenvolvimento. Ele só aparece em cena de ação e acabou. Não tem, o Batman não é um personagem relevante realmente nesses filmes. O Coringa, assim, tem um certo desenvolvimento, a gente entende que ele era instável e depois que caiu nos químicos ele enlouquece de vez, ele tinha a aspiração de superar o Grissom e se tornar o chefão do crime, mas o Grissom nunca, né, pensou em deixar esse cargo para ele, por isso tentou trair e matar ele, até também porque o Jack estava se envolvendo com a esposa do Grissom, então era um rolo bastante complicado, então ele tem um certo desenvolvimento. A Vicky Vale também não tem, né, e então a gente tem um filme que é bastante raso na questão de desenvolver os seus personagens, não tem uma narrativa muito profunda também, então é uma trama bastante limitada em uma sequência de sketches bem sem pé nem cabeça. Só que o ponto alto do filme, como todo mundo até hoje exalta, é a produção, né? Assim, a Gotham é fantástica, uma atmosfera gótica, pesada, suja, mistura bem os anos 80 com a estética que havia nos quadrinhos do Batman desde cedo, o que torna a obra brilhante e serviu de inspiração para diversas outras obras depois. Os jogos do Lego Batman, do 1 até o 3, são completamente baseados em como Gotham era apresentada nos filmes do Tim Burton, então ele criou uma estética única para a cidade, né? Misturando modernidade e antiguidade, sujeira e grandiosidade. Então é um design de produção sem igual.
Os figurinos também, o traje do Batman é massa, o traje do Coringa é massa, então a estética é muito linda em todos os aspectos. Inclusive nos veículos do Batman, especialmente o Batmóvel e o Batjato, que são impecáveis e são também o visual definitivo desses respectivos itens do Batman. Outra coisa que também pode se exaltar é a trilha sonora do Danny Elfman, que se tornou o tema definitivo do Batman. Quando tu bota ali tema do Batman no YouTube, a primeira coisa que aparece é a trilha do Danny Elfman. À frente da trilha, por exemplo, do Hans Zimmer pro Batman do Ben Affleck, à frente da música tema do Robert Pattinson, do Christian Bale. É essa música que aparece em destaque porque ela representa o Batman. E assim como a estética, a música também foi muito além do filme. Foi usada em jogos da Lego e até em outros jogos do Batman. Aquela é a música que simboliza o Homem-Morcego, que mistura muito bem a atmosfera densa de Gotham, o mistério e ao mesmo tempo o tom heróico e gótico e assustador que permeiam o Batman como uma lenda, né, naquela cidade. É mais do que um herói, é realmente uma criatura que habita Gotham City e isso a trilha passa de forma brilhante. Então, em suma, eu diria que é um filme bastante raso em alguns pontos, tem vários problemas, assim, a trama não se desenvolve bem, os personagens não são bem trabalhados, mas é uma história, né, não muito trabalhada, mas divertida. Tem vários momentos nostálgicos, né, o voo do Bate-Jato ali sobre o desfile do Coringa, a fuga do Batman no Batmóvel, a origem do Coringa, a primeira aparição do Batman, que é a primeira vez que ele pega um capanga e fala eu sou o Batman, e depois joga o cara contra a parede. Então são vários momentos marcantes da trajetória do Batman nos cinemas que esse filme gerou, né? E naquela época ele rendeu acho que 300 e poucos milhões de dólares, e para os números de hoje daria quase um bilhão. Então foi um sucesso estrondoso, ele explodiu vários recordes de bilheteria, e foi a maior bilheteria daquele ano e uma das maiores da década. E além disso, o Batman já vinha em uma imensa crescente nos quadrinhos, né? Naquela época, a Marvel com os X-Men dominava os quadrinhos de super-herói. E o único que conseguia manter os números da DC ali próximos era o Batman. Inclusive, ele foi o líder de vendas muitas vezes e superou os X-Men, o Homem-Aranha, que eram os nomes fortes da Marvel. E ia muito além, por exemplo, de Superman ou Mulher Maravilha nas vendas da DC. E os anos 80 foram uma década brilhante pro Batman, né? Porque saiu Piada Mortal, saiu Ano 1, Asilo Arkham, vários quadrinhos lendários do Batman, e ele se tornou uma figura mítica na cultura pop, né? E esse filme, no último ano da década de 80, serviu para consolidar de vez o Batman com um sucesso estrondoso que até hoje é um dos filmes de herói de maior sucesso da história. Porque ele consolidou um sucesso e ainda expandiu ele, né? Nunca se vendeu tanto produto do Batman como se vendeu pós esse filme. Pra mim esse filme ele é melhor que a sua continuação, porque ele é mais centrado ali, e a estética da continuação é meio cagada, porque o Tim Burton decidiu meter a mão de vez e meter aquelas coisas bizarras dele em tudo. Aqui eu ainda sinto um pouco dos quadrinhos, na continuação eu não consigo mais enxergar isso. No final das contas é um filme nota 7 ali, ou até um 6, um 7, assim, é um bom filme, só que peca em coisas muito importantes. Se ele tivesse um bom roteiro, ele ia lá pra 9 e 10, porque realmente em todo o resto ele capta muito bem. Até as cenas de ação, né, com aquele traje todo duro lá, conseguem ser boas em alguns momentos. Então se concorda, discorda, comenta abaixo, envia pra algum amigo aí que é fã do Batman também, ou que é fã de filmes de herói, filmes da DC. Esse foi o vídeo e até a próxima.